Bom dia, amigos. Estamos aqui começando uma nova semana e tenho uma proposta para lhe fazer. Depois de vários meses refletindo sobre os Salmos, decidimos fazer uma pausa temporária. Vamos passar algumas semanas refletindo sobre alguns outros textos para então continuarmos nossa caminhada. Estudamos desde fevereiro deste ano os 50 primeiros Salmos das Escrituras. Num segundo estágio, estudaremos mais 50 salmos e então os outros 50 dos 150 salmos encontrados na Bíblia. Portanto, por alguns dias vamos dar uma pequena pausa em nossos estudos no livro dos Salmos para estudar outros textos da Palavra de Deus. Antes de começar, vai aquele abraço para os aniversariantes de hoje, um abraço carinhoso de nossa igreja, com o desejo de muitas felicidades e o desejo de um bom dia a todos quantos nos assistem nesse programa, na expectativa de que as palavras e reflexões aqui conduzidas possam falar ao seu coração. No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 16, em seu versículo 13, nós lemos o seguinte: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Esse versículo introduz um dos mais interessantes diálogos encontrados entre Jesus e seus discípulos. Não apenas interessante pelo modo como ele se desenrola, mas interessante também pelo seu resultado, pelo seu efeito. É um momento histórico na relação entre Jesus e seus discípulos. Mas eu queria hoje apenas fazer algumas considerações a partir da primeira pergunta formulada por Jesus Cristo. Poderíamos prosseguir então e em nossa reflexão de amanhã avançaremos nesse mesmo texto. Mas aqui eu quero apenas considerar a pergunta inicial. Jesus algumas vezes fazia perguntas fantásticas pelo nível de respostas que ele podia colher, que ele podia obter. Algumas vezes ele surpreende com algumas perguntas aparentemente óbvias. Nós só entendemos melhor a finalidade de Jesus quando encontramos as respostas que, nesse caso, fogem à nossa expectativa e revelam muito mais do que poderíamos pensar num primeiro momento. Só para ilustrar, quando Jesus encontra o paralítico ali no poço próximo a Betesda, ele faz uma pergunta muito interessante. Ele pergunta: queres ficar são? E a primeira impressão que temos é que aquela parece uma pergunta sem sentido. Aquele homem estivera ali há muito tempo, só de enfermidade eram 38 anos. E então Jesus pergunta: queres ficar são? Mas o mais interessante é perceber que a resposta daquele homem foge à lógica, à nossa expectativa imediata. Ele começa a se queixar do fato de que ele não tinha ninguém que o colocasse no tanque quando a água é agitada. Jesus queria, na verdade, mexer com outro aspecto da vida dele que estava incomodando muito o seu coração. Daí a pergunta sabiamente formulada por Jesus. É assim que percebemos, ao longo do ministério dele, várias outras situações nas quais algumas perguntas sabiamente colocadas por Jesus despertam respostas interessantes. Nesse caso, ele introduz uma conversa que vai ser muito significativa a partir dessa pergunta: o que as pessoas dizem a meu respeito? Quais são os comentários que vocês têm ouvido a respeito do Filho do Homem? Essa pergunta nos leva a pensar sobre a realidade, sobre o fato de que muito tem sido dito a respeito de Jesus Cristo. Nenhuma outra pessoa, nenhum outro assunto, nenhum outro evento tem sido tema de tanto material escrito e produzido ao longo dos séculos como Jesus Cristo. Não é sem razão que a nossa história é contada dessa forma: antes de Cristo e depois de Cristo. Ainda que se observe do ponto de vista meramente histórico, ainda que se exclua o aspecto espiritual e mesmo religioso, a verdade é que temos que constatar que Jesus mudou a história. Ele mudou a história. Muitas coisas têm sido ditas e escritas sobre esse Jesus Cristo ao longo dos anos. Certamente você já ouviu muito a respeito dele. E posso ter certeza de que nem tudo que você ouviu ou tem ouvido a respeito de Jesus Cristo é correto. Nem tudo que você tem ouvido a respeito de Jesus Cristo vale a pena. Nem tudo que você tem ouvido corresponde a quem Jesus Cristo é de verdade. Daí uma primeira dica: busque na fonte certa, nas Escrituras, verdades a respeito de Jesus. E ainda que livros que comentem as
Escrituras possam ajudá-lo em sua busca, jamais considere que algum texto possa substituir o que as Escrituras dizem sobre Jesus. Essa é a principal fonte. Essa é a principal fonte. E é nas Escrituras que vamos encontrar a verdadeira apresentação de Jesus. Principalmente porque nas Escrituras Deus fala sobre o Filho. Nas Escrituras o Espírito Santo testifica do Filho. Nas Escrituras, principalmente, o Filho se apresenta a si mesmo. É Jesus quem nos diz algumas coisas que não podem ser esquecidas ou desconsideradas. É Jesus quem diz que Ele é a luz do mundo. E afirma então que quem o segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É Jesus quem diz que Ele é a água da vida. E afirma à mulher samaritana que aquele que bebe da água que Ele dá, dessa água espiritual, jamais terá sede. Pelo contrário, esta água se torna uma fonte a jorrar para a vida eterna. É Jesus quem nos afirma que Ele é o pão da vida. É Jesus quem nos afirma que é a ressurreição e a vida. É Jesus quem se apresenta como sendo o caminho, a verdade e a vida. Descobrimos então, à luz das Escrituras e principalmente à luz da própria revelação que Jesus faz de si mesmo, que é em Jesus que vamos encontrar o que verdadeiramente precisamos. Nossas mais profundas e reais necessidades encontrarão resposta em Jesus Cristo. A razão pela qual o Filho de Deus veio ao mundo é justamente esta: em nenhum lugar, em nenhuma pessoa, e muito menos em nós mesmos, jamais encontraríamos a satisfação de que necessitamos, a realização de que necessitamos, a esperança da vida eterna. Só Jesus pode nos proporcionar isso. Por isso a Bíblia diz que em nenhum outro há salvação. Por isso a Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens. Por isso o próprio Jesus diz: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo para que por meio dele pudéssemos ser salvos. Por isso, tem um desafio para lhe fazer hoje. Desconsidere as coisas que você tem ouvido a respeito de Jesus. Ouça aquilo que ele mesmo diz de si mesmo. E conheça pessoalmente o caminho que é Jesus. Amém. Pai querido, muito obrigado porque a tua palavra nos ensina o que precisamos saber. E como o próprio Jesus disse, são elas que testificam dele. Muito obrigado porque as Escrituras nos apresentam o teu Filho e que ao conhecê-lo nós podemos ter vida eterna. Muito obrigado, Senhor, pela experiência de ter Jesus como nosso Salvador. E eu quero te pedir agora por todas as pessoas que nos assistem nesse instante, que haja um encontro pessoal com Jesus e a partir daí, a experiência de uma vida nova e a certeza da vida eterna. Amém. Lá vem o sol pra dizer dia, encher